Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre formas e arranjos das bactérias. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Elizabeth Beltrão. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Nova Microbiologia e assuntos relacionados à ciência. Então, falando sobre as formas e arranjos das bactérias, as células bacterianas elas têm uma ampla variedade, tanto de tamanho quanto de formas. A maioria das bactérias elas medem de 1 a 6 micrômetros de comprimento, mas existem algumas exceções como a fiomargarita, que pode medir até 750 micrômetros de comprimento. Ela foi considerada a maior bactéria que existe e, inclusive, ela pode ser vista a olho nu. Existem 4 formas básicas das bactérias. Nós temos os cocos, os bacilos, os espírilos e os vibriões. Os cocos, eles têm já esse aspecto mais arredondado. E aí lembra um pouco um coco mesmo, né? Mas você não vai falar coco, vai falar cocos, certo? Você é um futuro profissional da saúde, então você vai falar cocos. Eu lembro que quando eu estudava microbiologia, eu ficava imaginando muito o coco verde, para correlacionar com a forma da célula, né? Já que esse nome é bem sugestivo. Mas aí eu ficava imaginando o coco verde, ele não tem assim a conformação dele, né? O aspecto dele não parece com a célula bacteriana. Mas aí eu lembrei, tem o coco seco. Aí o coco seco ele realmente tem aquele aspecto bem redondinho, que lembra muito a bactéria Coccus, certo? O Coccus, ele pode ser assim, arredondadinho, né? Nós temos o bacilo, que aí o bacilo ele tem esse aspecto mais compridinho, diferente do Coccus, certo? E temos os espiros e os vibriões. A bactéria, quando ela vai se dividir, lembrando que a bactéria ela não forma tecido, então ela não vai formar uma estrutura mais complexa, já que ela é uma célula procarionte, ela não forma tecidos, ela é unicelular, certo? Ela não vai formar tecidos, as células delas ela não têm essa capacidade de ficar grudadinha uma na outra para formar tecidos, como por exemplo o músculo cardíaco ou a nossa pele, certo? Mas as células bacterianas, quando elas se dividem, ao invés delas, assim, vamos supor que aqui seja uma célula se dividindo, certo? Ao invés delas se separarem, elas só ficam grudadinhas, elas só ficam juntinhas, certo? Isso depende do fator genético dessa bactéria. Então, é uma característica de determinadas bactérias, tem a sua forma, né, o seu arranjo específico. Então, essas bactérias, elas acabam ficando grudadinhas. Mas uma não depende do metabolismo da outra, são células separadas, só que elas acabam ali na divisão celular ficando grudadinhas, certo? Quando a gente encontra, né, o Coccus com essa formação, dois juntos, a gente chama de diplococcus, certo? Quando o Coccus a gente encontra eles e mais células assim, nessa conformação, a gente chama de cadeia, é o Streptococcus, certo? Quando ela forma, né, tem essa conformação. Normalmente é bem maior, né, são várias células, porque eu só tenho 4 bolinhas aqui para representar. Mas quando ele é essa conformação, a gente chama de Streptococcus, certo? Essa divisão celular, para a conformação do Streptococcus, ou do Diplococcus, ou do Staphylococcus, que eu vou mostrar daqui a pouco, ela ocorre por causa da divisão. No momento da divisão, as bactérias elas vão se dividir em planos, certo? A Diplococcus ela vai se dividir em um plano só horizontal, né? A Streptococcus também. Já o Staphylococcus, ele pode se dividir em vários planos. Então, imagina aqui, né, vários planos. Então, ele pode se dividir para cá, para cá, para cá. E aí forma esse arranjo que é irregular. Mas quando a gente vê, parece o formato de um cacho de uva. Então, a gente conhece o Staphylococcus como a bactéria que tem uma formação, a forma de um arranjo como um cachinho de uva. São vários cocos, né, formando esse arranjo irregular, que é o Staphylococcus, certo? Para o Coccus ainda tem outros arranjos, como o de tétrade, que são 4 células, né, ela vai se dividir em 4 células ou em 8 células, forma um cubo, né? Então imagina que você tem essas 4 e mais 4 formando um arranjo de 8 células, que a gente chama de sacina, quando são as 8 células, certo? Já os bacilos, nós temos os diplobacilos, os arranjos também em paliçada, que são vários bacilos assim irregularmente juntos.
esse termo assim, paliçada é meio esquisito, mas se lembra numa caixinha de fósforo, cheio de fósforos ali, né, de palitos de fósforo. Então imagina eles organizados ali juntinhos, e ali aquela formação do palito de fósforo é paliçada. Já a outra conformação é a conformação de Streptobacilos, que aí são bacilos em cadeias, parecidos com o Streptococcus também. O Streptobacilos eu lembro muito uma linguiça, né? São várias formando uma cadeia. E alguns bacilos eles são semelhantes aos cocos, então bacilos são mais compridos, né? E aí a gente chama de cocobacilos, que são os bacilos mais curtos, parece cocos, mas não é tão redondo quanto um cocos, e também não é bacilo, então a gente chama de cocobacilos. Já as bactérias espiraladas, elas podem ter uma ou mais espirais. Quando elas têm um corpo mais rígido em um formato de vírgula, é chamado de vibriões. E já os espirilos, eles contêm uma forma de saca-rolha, então as ondinhas delas são mais compridas. Já que a forma e o arranjo das bactérias é uma característica genética, mas existem algumas exceções, como a Neisseria, que é um Diplococcus. Em amostras de secreção uretral, ela se apresenta como Diplococcus mesmo, como é a característica genética dela. Mas isoladas em meios de cultura, ela pode perder esse arranjo. Então, mas Beth, por que é importante para eu saber qual é a forma e o arranjo dessas bactérias? Bom, como é uma característica dela, né? Cada espécie bacteriana ela vai ter, cada gênero bacteriano ela vai ter essa característica, né? Um arranjo e uma forma específica. Essa é a primeira característica que a gente investiga quando vai identificar uma bactéria em laboratório. Então imagina uma amostra de urina, né? De infecção urinária, e aí você quer identificar aquela bactéria que apareceu ali. Então, a primeira característica que a gente analisa é justamente isso, a forma e o arranjo das bactérias para facilitar nessa identificação. Essa característica a gente consegue observar através de técnica de coloração de Gram e de outras colorações para chegar nessa questão, né, de identificar, né, o arranjo e a forma da bactéria e outras características também, como na coloração de Gram, né, se ela é Gram positiva, se ela é Gram negativa ou não. E a maior parte das ilustrações que foram mostradas aqui estão disponíveis nos resumos de microbiologia clínica. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar, se caso tiver interesse em adquirir um dos nossos materiais de estudos. Nós temos materiais de estudos para várias disciplinas, são disciplinas voltadas para profissionais da área da saúde, né, estudantes da área da saúde. Então, nós temos vários materiais de parasitologia, de biologia celular e molecular, de microbiologia. Nós temos a versão em PDF, que aí você pode estudar por onde você quiser, por tablet, por celular, pelo computador, ou imprimir também, se caso você tiver necessidade, né, de estudar por um material impresso. Nós temos a opção também assim impressa, em capa dura. A gente, por enquanto, está vendendo só sobre encomenda, essa versão aqui impressa. Mas aí, se você tiver interesse, clica aqui no link abaixo, que é o link do nosso site, para verificar e ver, né, quais são os outros materiais de estudos que a gente tem disponível. Espero que essa aula tenha ajudado você a entender melhor sobre o arranjo e as formas bacterianas. Segue o nosso canal para acompanhar as próximas aulas que vão sendo publicadas. Curte para ajudar o canal que está começando agora há pouco tempo. E é isso, até mais, até o próximo vídeo.